E aí, galera, vamos dar início à nossa segunda aula da série Métodos Elite, os principais métodos de musculação. Na aula de hoje você vai aprender tudo sobre o método mais utilizado dentro das academias. E que método é esse? E será que esse método funciona? É um método eficiente para você aplicar com seu aluno? Ou será que é um método que não funciona? Não é uma boa estratégia para você aplicar com seu aluno? Fica até o final da aula para você entender. Na aula de hoje você vai aprender tudo sobre o método convencional. Vamos para a definição do método convencional. O método convencional, ele também é conhecido como método múltiplas séries ou método tradicional. Ou seja, você pode denominar esse método como método convencional, ou método múltiplas séries, ou método tradicional. Essas são as três formas de você chamar esse método. E esse método convencional, como eu já falei antes, é um método mais utilizado dentro das academias. E o método convencional é o alicerce de todos os outros métodos. Ou seja, os métodos mais avançados, como drop set, biset, pirâmide, super série, rest pause, entre outros, são variações ou evoluções do método convencional. Em outras palavras, esses métodos mais avançados, eles mantêm a estrutura de séries e repetições, mas alteram uma ou mais variáveis, como o tempo de descanso, pode ser diferente do método tradicional, a sequência dos exercícios, a carga utilizada varia nos métodos mais avançados, ou o alcance da falha cêntrica e da falha concêntrica para gerar estímulos diferentes. Então, essa é a diferença dos métodos mais avançados para o método convencional, método tradicional. Porém, os métodos avançados, eles têm como base o método convencional. Por exemplo, o método pirâmide, ele parte do convencional, mas modifica o peso e o número de repetições com o passar das séries. Já o biset, ele vem do convencional, porém combina 2 exercícios consecutivos para o mesmo grupo muscular. Já o drop set, ele segue a lógica do método múltiplas séries, mas reduz a carga progressivamente, sem descansos. Assim, antes de aplicar qualquer outro método mais avançado, o aluno precisa dominar o método convencional, pois o método convencional, ele ensina controle, ele ensina técnica de movimento. Você consegue perceber a percepção de esforço do seu aluno, a progressão de carga. Portanto, esses são fundamentos básicos que nenhum dos outros métodos posterior tem eficácia sem antes você dominar o método convencional. O método convencional, múltiplas séries ou tradicional, é o método normal, ou seja, aquele que a gente aplica de 3 séries de 12, 4 séries de 10, método tradicional, múltiplas séries ou convencional. É o método normal, mais utilizado dentro das academias. Agora vamos para a aplicação prática do método convencional. No método tradicional, geralmente utiliza-se de 2 a 5 séries por exercício, ou seja, você vai estabelecer se é 3 séries, se é 4 séries ou 5 séries. Geralmente essa é a quantidade de séries que é estabelecida no método convencional. E esse número de séries vai depender do objetivo do praticante e da sua experiência dentro da musculação. Se for um aluno iniciante, você pode aplicar 2 séries, 3 séries. Se for um aluno intermediário, 4 séries. Se for um aluno avançado, você pode aplicar até 5 séries dentro de um mesmo exercício. E neste método tradicional, é pré-estabelecido um número fixo de repetições. Ou seja, se você estabeleceu que o seu aluno fizesse 10 repetições, ele não deve fazer 11
nem deve fazer 9. Ele deve atingir a quantidade de 10 repetições, ou seja, a quantidade de repetições que foi estabelecida por você. E o método convencional, ele é muito interessante para alunos iniciantes, com o objetivo de prevenir lesão e o dano muscular excessivo pós-exercício. Por quê? Porque esse método convencional, ele não tem como objetivo alcançar a exaustão concêntrica. O método convencional não tem isso como foco. Tem que alcançar a exaustão concêntrica. Não. Tem que alcançar a quantidade de repetições que foi estabelecida por você, treinador. E o dano muscular excessivo pós-exercício, ele pode ser desmotivador, tanto para alunos iniciantes como para idosos. Ou seja, o dano muscular excessivo, ele não é necessário. Ele pode mais atrapalhar do que ajudar, principalmente alunos iniciantes ou idosos. E o dano muscular excessivo pós-exercício, ele não é um indicador de hipertrofia. Por isso, o método convencional, ele é ideal para alunos iniciantes, mas também ele é amplamente aplicável para praticantes intermediários e avançados, bastando fazer os ajustes com a carga, tempo de descanso, cadência e volume total. E o método convencional, ele é recomendado tanto para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Como eu já falado antes, basta fazer os ajustes nas variáveis de carga, tempo de descanso e cadência. Porém, esse método, ele é amplamente aplicável para esses 3 níveis de treinamento: alunos iniciantes, intermediários e avançados. E o método convencional você pode utilizar para desenvolver as capacidades de força pura. Para você desenvolver a capacidade de força pura no método convencional com seu aluno, você deve aplicar menos repetições e mais cargas. Ou seja, entre 1 a 5 repetições máximas você consegue estimular a força pura do seu aluno e a hipertrofia das fibras do tipo 2x. E para você estimular a zona de hipertrofia do seu aluno, você deve aplicar um volume de repetições moderado e carga moderada. Ou seja, entre 6 a 12 repetições máximas. Você trabalhando entre 6 a 12 repetições máximas, você consegue trabalhar na zona de hipertrofia e desenvolver as fibras do tipo 2A. E para desenvolver a resistência muscular localizada do seu aluno, você deve trabalhar com mais repetições e com cargas leves a moderadas, entre 15 a 30 repetições máximas. Trabalhando nessa zona, você consegue desenvolver a resistência muscular localizada e a hipertrofia das fibras do tipo 1 do seu aluno. Galera, chegamos ao fim. Mais uma aula da série Métodos Elite, os principais métodos de musculação. E na aula de hoje você conheceu tudo sobre o método convencional, o método mais utilizado dentro das academias, pelos personal trainers. E você aprendeu nessa aula que o método convencional, sim, é uma boa estratégia para você aplicar com o seu aluno dentro da sala de musculação. Tanto aluno iniciantes, melhor ainda, intermediários e também alunos avançados. Você viu que esse método consegue desenvolver a capacidade de força, hipertrofia e resistência muscular localizada do seu aluno, hipertrofia de todas as fibras musculares, e que esse método é a base para todos os outros métodos mais avançados. Agora coloque em prática todas essas informações com seus alunos e fique ligado nas próximas aulas da nossa série Métodos Elite. Eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar por aqui e nos vemos na próxima aula.